Sabe quando a gente olha pra cima e vê alguma coisa voando? É algo que acontece todo dia, né? A gente até fala, é um avião ou olha lá, um helicóptero. Mas será que a gente sabe mesmo o que define cada uma dessas máquinas? Porque na verdade tem um monte de detalhes que fazem toda a diferença e que na correria a gente nem percebe. Então, para começar essa nossa jornada, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece boba, mas que na verdade é a chave de tudo. Afinal, qual é a diferença de verdade entre uma aeronave e um avião? Pois é, existe uma diferença e ela é super específica. Entender isso é o nosso primeiro passo para conseguir de fato ler o que está acontecendo lá em cima. Bom, e para a gente não se perder, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai resolver essa questão de aeronave versus avião. Depois, vamos ver que existem basicamente duas formas de voar. Daí, a gente entra nos motores, passa para as asas e, por fim, junta tudo para entender como o design define a função de cada máquina. Beleza, vamos lá. Começando pelo começo. Para a gente poder classificar qualquer coisa, a primeira regra é: vamos falar na mesma língua. Os termos têm que estar bem claros. Então, o que é uma aeronave? Pensa no termo aeronave como um baita guarda-chuva. É a categoria geral, sabe? Se foi feito para voar na atmosfera e consegue carregar gente ou carga, pronto, é uma aeronave. Simples assim. Isso vale para tudo, desde um balão de ar quente até um jato comercial gigante. Agora, o avião. Aqui o negócio fica bem mais específico. Presta atenção nos detalhes. Tem que ser mais pesado que o ar, ter asa fixa, ou seja, a asa não bate que nem a de um passarinho, e, fundamental, precisa de motor para se mover. Ou seja, o avião é só um tipo bem particular dentro daquele guarda-chuva enorme das aeronaves. Então, a moral da história é aquela clássica. Todo avião é uma aeronave, mas nem toda aeronave é um avião. É isso. A aeronave é o termo genérico, o pacotão. Avião é aquele tipo específico de máquina voadora, com todas aquelas regrinhas que a gente acabou de ver. Certo. Agora que a base está feita e os termos estão claros, vamos para a primeira grande separação no mundo das aeronaves. E ela tem a ver com a pergunta mais básica de todas. Como é que esse negócio sai do chão? E, basicamente, existem dois grandes times. De um lado, os aeróstatos. São os mais leves que o ar. A lógica deles é a mesma de um navio no mar. Eles flutuam. Do outro lado, os aeródinos. Esses são os mais pesados que o ar. Para eles voarem, não tem mágica. Precisam criar uma força para cima, a tal da sustentação, para poder vencer a gravidade. Detalhando um pouquinho mais, os aeróstatos usam gases mais leves que o ar, tipo hélio, para flutuar. Um balão, por exemplo, vai para onde o vento levar. Já um dirigível tem motor, então dá para controlar a direção. Agora, os aeródinos, como os aviões e helicópteros, precisam estar sempre em movimento, cortando o ar para que as asas ou as pás consigam gerar aquela força de sustentação. Beleza! A partir de agora, nosso foco vai ser 100% nos aviões, que, como a gente viu, são um tipo de aerodino. E o primeiro jeito de começar a separar um avião do outro é olhar direto para o coração da máquina, o motor, o que está empurrando ele para frente. Pois é, quando a gente bate o olho num avião, a primeira pergunta a se fazer para começar a entender ele é: que tipo de motor está aí? É a tecnologia por trás da força dele que vai nos dar a primeira grande pista para a classificação. Basicamente, a gente pode pensar em três tipos principais. Primeiro, o motor a pistão. É bem parecido com o motor de um carro e a gente vê muito em aviões menores, sabe? Ele gira uma hélice. Depois, vem o turbohélice, que é tipo um híbrido. É uma turbina jato, mas em vez de dar um empuxo direto, ela usa força para girar uma hélice bem grande. E por último, o famoso motor a jato, que empurra o avião com uma força brutal, jogando gases para trás em altíssima velocidade. Ok, já entendemos o tipo de motor. A próxima etapa é ainda mais fácil. É só contar. Quantos motores esse avião tem? A configuração mais simples de todas é essa aí, o monomotor. Um motor só. Super comum em aviões de treinamento, para quem está aprendendo a voar, e também em aviões particulares, como esse Cessna da foto. E claro, conforme a necessidade de potência e segurança aumenta, a gente vai adicionando motores. Existem os bimotores, que são muito comuns, e também configurações mais raras, como o trimotor. Olha só esse Falcon 900, um jato executivo com 3 motores. E para os gigantes dos céus que precisam cruzar oceanos, como o lendário Boeing 747, aí não tem jeito, são 4 motores para dar conta do recado. Saindo dos motores, a gente chega na parte que talvez seja a mais icônica de um avião, as asas. O jeito que elas são desenhadas e, principalmente, onde elas são presas no avião conta uma história enorme sobre ele. Uma das primeiras coisas para se olhar
Exatamente isso, onde a asa está presa no corpo do avião, que a gente chama de fuselagem. Se for uma asa baixa, como na maioria dos jatos de passageiros, geralmente é para ter mais performance. A asa média é muito vista em aviões de acrobacia, e a asa alta, como no Cessna de novo, dá uma estabilidade incrível para o voo. Outro jeito de classificar é simplesmente contando. Hoje em dia, quase todo avião que a gente vê é um monoplano, ou seja, tem um par de asas. Mas se a gente voltar no tempo, lá no comecinho da aviação, era super comum ver biplanos, com 2 pares, e até triplanos. Isso ajudava a criar mais sustentação quando os motores ainda não eram tão potentes. Bom, agora é hora de juntar as peças, porque as escolhas de motor, de asa, tudo isso se mistura com outros detalhes do design para definir uma coisa. Para que esse avião foi feito? Qual é a missão dele? O trem de pouso é um exemplo perfeito disso. Ele diz exatamente onde o avião pode operar. O avião convencional, que a gente chama de litoplano, pousa em terra. Já o hidroplano tem flutuadores no lugar das rodas para pousar na água. E ainda tem o anfíbio, que, como o nome já diz, faz os dois. Tem rodas e flutuadores. É uma máquina super versátil. E quando o assunto é desempenho, não dá para não falar de velocidade. Só que na aviação de alta performance, a gente para de falar em quilômetros por hora. A referência vira outra, a velocidade do som. É aí que entra o tal do número Mach. Mach 1 é exatamente a velocidade do som. E essa medida nos dá algumas categorias de velocidade. A maioria dos voos comerciais de hoje é subsônica, ou seja, abaixo da velocidade do som. Quando se chega pertinho dela, entramos no regime transônico. Acima de Mach 1, o voo é supersônico, como era o caso do Concorde e de muitos caças militares. E o futuro? É o voo hipersônico, mais de 5 vezes a velocidade do som. E para fechar, nem todo avião precisa daquele pistão enorme de aeroporto. A forma como ele decola e pousa também é uma classificação. A gente tem o VTOL, que significa decolagem e pouso na vertical, tipo helicóptero. Temos o STOL, para decolagem e pouso em pistas curtas. E o CTOL, que é o convencional, aquele que precisa de bastante pista para pegar velocidade e sair do chão. No fim das contas, é isso. Cada avião que cruza o céu é uma coleção de escolhas. Cada detalhe da estrutura, o tipo de motor, dos sistemas, a forma da asa, tudo foi pensado e otimizado para uma função bem específica. Então, fica o convite. Da próxima vez que um avião passar por cima, tente decifrar. Que história o design dele está contando sobre a missão que ele tem que cumprir?